Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os valores das caçambas estacionárias de acordo com os dados coletados pela pesquisa setorial Abrecon 2024. Se você não respondeu, entre em contato conosco pelo site da Abrecon, abrecon.org.br, ou então pelo nosso WhatsApp 11 3862 7118, 3862 7118. Esses dados são inéditos e é a primeira vez que a gente levanta informações relevantes, significativas no setor de transporte de resíduos da construção, também conhecidos como caçambas de entulho. Dados interessantes trazidos pela pesquisa setorial Abrecon 2024. Esses dados foram coletados entre 2023 e 2024. Se você quer fazer parte do movimento de valorização do transporte de resíduos, fale conosco também pelo WhatsApp, que a gente coloca você nesse grupo que é exclusivo. Inclusive a gente manda muitas informações, muitos dados, sobre o setor de transporte de resíduos da construção. Então a gente mapeou o setor e a gente descobriu que o Brasil tem aproximadamente 6 mil empresas de transporte de resíduos da construção que fazem o transporte entre o gerador e o destinatário de resíduos. O estado de São Paulo tem uma quantidade significativa e apenas a cidade de São Paulo tem 29% dos transportadores de resíduos da construção. Apenas a cidade de São Paulo. É importante lembrar que, devido à aglomeração, a adensamento populacional, a cidade de São Paulo tem não apenas a maior quantidade de transportadores de resíduos da construção do Brasil, como também o maior número de usinas de reciclagem de entulho no Brasil. Salvo engano, são mais de 50% o número de usinas de reciclagem de entulho apenas no estado de São Paulo, e também a região metropolitana de São Paulo, composta por 38 ou 39 municípios, se sobressai nessa questão, A região metropolitana de São Paulo são mais ou menos 22 milhões de habitantes, é a região com maior número de usinas de reciclagem de entulho, de ATTs e também de aterros de inertes, de acordo com os dados da pesquisa setorial Abrecon 2024. Então, o número de transportadores de resíduos da construção, conhecidos como caçambeiros, está distribuído da seguinte forma: o Sudeste tem 41% das empresas de transporte de resíduos, o Nordeste 35%, destaque para os estados da Bahia, Paraíba, Pernambuco e Ceará. O Sul tem 15% das empresas transportadoras de resíduos da construção, destaque para o Rio Grande do Sul. O Centro-Oeste tem 6% das empresas transportadoras de resíduos da construção, destaque para Goiás. E o Norte tem 3% das empresas transportadoras de resíduos da construção. Um destaque negativo aqui é o estado do Amapá, que não foi identificado nenhuma empresa transportadora de resíduos da construção no estado do Amapá. Pessoal, quando a gente fala transporte de resíduos, é comum a gente imaginar que o transporte é feito apenas por caçamba estacionária. Mas, de acordo com os dados da pesquisa setorial Abrecon 2024, 62% dos transportadores ouvidos dizem que trabalham com caçamba estacionária. 20% responderam que trabalham com caminhão basculante. E 8%, um dado interessante, 8% responderam que trabalham com frete. Esse frete é um fenômeno interessante que aparece nas capitais ou nas regiões extremamente adensadas, regiões metropolitanas, que dá cabo a uma demanda dos municípios e das pessoas, especialmente em condomínios, que é, por exemplo, o descarte de sofá, de mesa, de cadeira e pequenos volumes de resíduos da construção e volumosos. Então, devido, por exemplo, a um esgotamento do espaço, como, por exemplo, condomínio fechado, que você não pode deixar caçamba estacionária muito tempo, então o serviço é personalizado. Esse serviço ele é cobrado por metro cúbico, diferente da caçamba ou então do caminhão basculante, que você oferece ali 3, 4, 5, 6, 7 metros cúbicos. Então é um negócio muito interessante, voltado às regiões mais adensadas, e é um serviço personalizado, ou seja, você vai, coleta o resíduo e vai embora. Então é um fenômeno que a gente entende que está mais comum nas regiões metropolitanas e nas capitais. Pessoal, o setor de transporte de resíduos é imprescindível para a agenda ambiental no Brasil. Quem faz o trabalho ambiental no Brasil são os caçambeiros, Eles fazem
o processo de destinação de forma adequada ou até mesmo afastamento. Quando a gente fala de afastamento, é tirar o entulho da obra e destinar para algum lugar, né? A gente sabe que grande parte dos resíduos da construção no Brasil são destinados de forma clandestina. Inclusive, no dia 5 de junho de 2025, nós fizemos uma live, né, o Mapa dos Lixões, que é um levantamento inédito no Brasil, e a gente divulgou no dia 5 de junho, dia do meio ambiente, 3.067 lixões no Brasil. Então, esses lixões, em grande parte, são alimentados pelas prefeituras, né, que, infelizmente, resistem a regulamentar o transporte de resíduos da construção. Mas, na pesquisa setorial Abrecon 2024, a gente perguntou quantos veículos o empresário tem. 70% das empresas de transporte de resíduos responderam que tem até 6 veículos. Então, nesse bolo aí, nós temos empresas que têm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 70% tem até 6 veículos e 56% das empresas que responderam têm até 100 caçambas estacionárias. Então, são empresas aqui notoriamente pequenas, que trabalham no regime de colocar caçamba com 15, 20, até 30 dias estacionados, né? E é um negócio interessante que a gente está falando aqui que 70% tem até 6 veículos, 56% tem até 100 caçambas, as caixas, né? Ou os containers, né? Até é interessante anotar isso, porque muita gente fala container ou caixa, mas na norma BNT existe o termo caçamba estacionária, a norma BNT sobre caçambas para entulho, né? E a caçamba mais comum no Brasil, 53% dos empresários afirmaram que a caçamba mais comum é a caçamba de 5 metros cúbicos, essa que você está vendo aí, né? E uma coisa interessante que eu notei aqui é que 11% dos empresários atuantes no setor de transporte de resíduos responderam que a caçamba que eles utilizam é a caçamba de 7 metros cúbicos. Essa caçamba de 7 metros cúbicos tende a ser mais barata do que a caçamba de 5 metros cúbicos. É muito comum, quando eu visito cidades no interior do Brasil, você vê caçamba de 5 metros cúbicos concorrendo com caçamba de 7. Isso só acontece porque o município não regulamenta o transporte de resíduos. É importante lembrar que caçamba de 5, o gerador usa 5,5, 6. E uma caçamba de 7 é seguramente uma caçamba que vai transportar 8 até 9 metros cúbicos, né? Então o gerador ele não tem o hábito, ele não tem educação de descartar o resíduo correto na caçamba, porque não há regulamentação. E infelizmente o próprio transportador, o próprio empresário sequer emite o CTR, nota fiscal, ou orienta o gerador, que é o cliente, sobre as regras de utilização da caçamba e os resíduos permitidos ou proibidos. Se você tiver interesse nesse setor, fale conosco pelo WhatsApp 11 3862 7118, 3862 7118, que a gente coloca você, se você for transportador de resíduo conhecido como caçambeiro. A gente coloca você no grupo de transporte de resíduos, né? Movimento de valorização do transporte de resíduos. Lá a gente compartilha algumas informações sobre resíduos da construção e mais precisamente sobre o transporte de resíduos e volumosos. Quais são os problemas mais comuns enfrentados pelo setor de transporte de resíduos? A gente perguntou para os empresários do setor que trabalham com caçamba estacionária, basculante e frete. 31% dos empresários responderam que o problema mais comum é entulho acima da borda. Dá uma olhada nessas imagens aí. As leis das principais capitais, especialmente na região Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, obrigam o transportador a utilizar a tela de proteção. Mas, infelizmente, o gerador é muito mal educado, não sabe utilizar a caçamba e não faz a separação dos seus resíduos, né? Então é comum as caçambas, eu pelo menos quando viajo, a grande maioria das caçambas estão com entulho acima da borda, né? Então você vê aí que uma caçamba de 5 metros fica com 5,5, 6 até 7. Então a reclamação comum dos transportadores de resíduos é entulho acima da borda. Uma solução para resolver esse problema é o transportador adotar procedimento na alocação de caçamba, especialmente quando você atende o pedido por telefone ou por WhatsApp, e também adotar o contrato de prestação de serviço.
Esse contrato ele deixa claro qual é a regra de utilização da caçamba, os resíduos permitidos e proibidos. Esse problema de entulho acima da borda é um problema real, né? Inclusive no transporte de resíduos, caso o transportador esteja sem a tela ou até mesmo com a tela, ele pode arremessar algum tipo de resíduo num carro ou num pedestre, e aí a situação fica pior, né? Então é importante adotar o contrato de transporte de resíduos para você assegurar, né, que a caçamba vai ser utilizada de forma adequada. No caso você adotar o contrato e o cliente ainda assim utilizar a caçamba de forma incorreta, você pode notificá-lo e, obviamente, pedir para que ele tire o excesso. E é, inclusive, uma oportunidade de negócio, porque você pode, dependendo da situação, oferecer um serviço de frete ou até mesmo a segunda caçamba. 16% dos empresários relataram que o problema maior é o vandalismo das caçambas. Novamente, o mesmo problema do entulho acima da borda. É importante destacar, de acordo com a resolução CONAMA 307 de 2002, que o gerador é responsável pelo resíduo e é responsável pela caçamba no período de locação da caçamba. Se você colocou a caçamba na frente da obra do vizinho e ele entregou a caçamba pichada, com incêndio, danificada, ele deve responder por esse dano porque a caçamba estava sob seu poder. Então, mais um problema dos transportadores que manifesta, né, uma informalidade, né, uma falta de procedimento no trabalho de locação de caçamba. 9% dos empresários relataram que o problema é a inadimplência, mais um problema, a falta de controle e de contrato na prestação do serviço. Você que é caçambeiro precisa emitir o contrato, a nota fiscal e também o CTR ou MTR. Então, uma manifestação de amadorismo no setor de transporte de resíduos. Então, a inadimplência você consegue corrigir cobrando uma parte antes de estacionar a caçamba. Porque se você não tem os dados do cliente, a chance de você não ter o pagamento da caçamba é grande, né? 9% multas e fiscalizações devido ao estacionamento da caçamba em local inadequado. Isso também é uma manifestação clara de amadorismo do setor, porque ele não conhece as regras de trânsito e as regras de tráfego de caminhões ou de veículos pesados. 8% dificuldade para acessar o local. Isso aqui a gente até discute, né, nos cursos de gestão de resíduos, transportadores, e até mesmo no ano passado, 2024, a gente fez o primeiro seminário de transporte de resíduos aqui em São Paulo. Então, antes de você atender o pedido, você precisa fazer uma pequena análise de viabilidade técnica para saber se é possível estacionar a caçamba naquele local. Se você trabalha, por exemplo, numa região adensada, numa capital, é imprescindível você fazer essa avaliação antes que você mande o caminhão e dê viagem perdida, né? E 5% dos empresários alegaram que não conseguem atender às exigências legais. E caso a regulamentação do transporte de resíduos avance na sua cidade, a tendência é piorar. A tendência é piorar pelo fato de que você precisa se adequar às novas regras. As novas regras obviamente, utilizar a caçamba de forma adequada e destinar os resíduos no local adequado. Seria uma TT, um aterro de inertes ou então uma usina de reciclagem de RCD. Você que é usina de reciclagem de RCD, credencie a sua usina no programa de qualidade setorial. Esse programa ele é exclusivo da Brecon e é exclusivo para usinas de reciclagem de RCD. Entre em contato conosco pelo site da Brecon, abrecon.org.br, leia o manual da qualidade ou fale conosco pelo WhatsApp 11 3862 7118 11 3862 7118. O programa de qualidade setorial é uma consultoria para melhorar os procedimentos da qualidade. A gente, inclusive, homenageou os certificados no Encontro Nacional das Usinas de Reciclagem de RCD, que aconteceu em março de 2025, aqui em São Paulo. A gente conseguiu reunir mais de 100 pessoas que estão relacionadas com resíduos da construção, usinas, ATTs, aterros, órgãos públicos, enfim. Então você pode ler o Manual da Qualidade no site da Brecon e falar conosco pelo WhatsApp 11 3862 7118, é para usina associada ou não à Brecon.
Na pesquisa setorial Abrecon 2024, a gente conseguiu identificar os valores praticados pelo setor de transporte de resíduos. Novamente, o que se destaca aqui é a região sudeste, puxada pela região metropolitana de São Paulo. Grande maioria das cidades no Brasil cobram de R$ 200 a R$ 300 reais, e esse valor mostra que não há valor de destinação. A gente sempre discute nos fóruns relacionados a transporte de resíduos que o transportador ele é o elo central, é o elo imprescindível na agenda ambiental do Brasil. As construtoras dependem do trabalho do transportador, porque ele é responsável pelo afastamento e pela destinação dos resíduos da construção. Só que o transporte não tem lucro. Quando a gente avalia uma caçamba de 5 metros por R$ 300 reais, é impossível você ter lucro sem escala, ou seja, é impossível você ter lucro com 50 caçambas, com 20 caçambas, Então, de acordo com os dados da pesquisa setorial Abrecon, apenas o Sudeste tem valor acima de R$ 400 reais. Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sul, todos valores de R$ 200 a R$ 300 reais. Apenas o Centro-Oeste tem registros de caçamba a R$ 150 reais. Isso é muito claro, Não dá nem para ganhar dinheiro, não dá para se sustentar, Uma manifestação clara, uma prova de que o setor de transporte de resíduos não tem lucro é você em qualquer cidade ver o caminhão, o veículo utilizado para o transporte de resíduos. A grande maioria são veículos com mais de 40 anos, Ou seja, é um setor imprescindível para a gestão e para as metas ambientais. É um setor imprescindível, a gente discute isso há pelo menos 6 anos. Só que é um setor desvalorizado. As cidades não querem regulamentar o transporte de resíduos, porque isso naturalmente vai dificultar o trabalho das construtoras. Então, infelizmente, o setor precisa acordar, para cobrar mais, de forma mais lucrativa e mais sustentável. E naturalmente fazer o trabalho ambiental que não é feito pelas construtoras. O serviço ambiental, as metas ambientais, são executados pelo ator mais importante, que é o setor de transporte de resíduos. Você é usina de reciclagem de RCD? Associe-se à Abrecon e seja referência na reciclagem de RCD no Brasil. Fale conosco pelo WhatsApp 11 3862 7118, 3862 7118. Tem acesso a mais de 200 páginas de diretiva, desconto no programa de qualidade setorial e cortesias e descontos em eventos relacionados à gestão dos resíduos. Eventos presenciais e online. Fale conosco pelo WhatsApp ou então pelas nossas redes sociais. O MTR ou CTR, que é o mesmo documento, não é uma prática comum dos transportadores de resíduos. A portaria número 280, emitida pelo Ministério do Meio Ambiente de 2020, obriga que todos os municípios implantem o sistema MTR, Manifesto de Transporte de Resíduos, ou Controle de Transporte de Resíduos. Só que não houve adesão por parte do setor de transporte. Não houve adesão porque, naturalmente, a cidade não cobra do transportador e muito menos do gerador, A gente também perguntou quanto que as empresas movimentam movimento de resíduos da construção, entulho. Então, a média no Brasil é de 1.668 metros cúbicos por mês. Isso coaduna com aquela informação que a gente colocou nesse vídeo ainda, que é 56% das empresas têm 100 caçambas. Ou seja, essas caçambas ficam muito tempo na rua e o final é que o empreendedor ele movimenta pouco resíduo, Aqui a maior média do Brasil é a média do Maranhão, 3.500 metros cúbicos por mês. E a menor média é a média da Paraíba, 583 metros cúbicos por mês. Por incrível que pareça, o Maranhão, embora seja um estado pobre, essa informação pode indicar uma quantidade menor de transportadores de resíduos, Assim como Paraíba, uma quantidade maior de transportadores de resíduos e um tempo maior de estacionamento da caçamba. É importante o empresário acordar para o reajuste do preço. Ele precisa abarcar o valor da destinação dos resíduos e reduzir o tempo de estacionamento da caçamba. Pessoal, vocês têm experiência, obviamente, e vocês sabem que o gerador, a construtora, ela precisa estar com o entulho preparado para colocar na caçamba. Mas o que acontece na prática é que antes da demolição ou antes do entulho ser gerado, o cliente, o gerador, pede a caçamba.
Então isso não é adequado, ele usa a caçamba com uma conveniência, às vezes até para guardar alguns insumos, areia, pedra. Então você reduzindo o tempo de estacionamento da caçamba, você vai aumentar a rotatividade das caçambas. Então pode ser inclusive que você tenha menos caçambas, menos depreciação do equipamento e maior receita. Então o gerador ele é mal acostumado. Eu já vi muitas cidades caçambas ficarem 15, 20, 30 dias na obra. Então o gerador, o cliente, ele precisa alugar a caçamba quando o entulho já estiver pronto para colocar na caixa. Caso contrário, ele vai utilizar a caçamba como uma conveniência. Então a gente trabalha no movimento de valorização do transporte de resíduos para que a gente consiga acordar o empresário do setor para que o segmento seja sustentável financeiramente. É isso aí, galera. Esses são os dados da pesquisa setorial Abrecon 2024, dados mais recentes, né? Esses dados são inéditos e eles abordam o setor de transporte de resíduos de uma forma que a gente consiga entender qual é a dinâmica do setor e a relação com os crimes ambientais e também com a dinâmica dos geradores. Você que não respondeu, responda e concorra a camisetas e outros brindes. Acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Abrecon é sustentabilidade na construção civil. Vamos juntos?